Quantas raízes são necessárias para sustentar uma história? Na próxima jornada da Academia Judaica, desvendaremos algumas delas. As fontes milenares que sustentam nossa identidade. Vidas que arquitetaram Israel, tecidas em contradições. E o mistério do feminino sagrado que ecoa desde Asherá. Descubra como cada raiz sustenta a outra. Assista à aula aberta nesta quinta-feira, às 19h30. Olá a todos e todas que estão conosco nessa aula aberta da Academia Judaica, mais uma aula que a gente traz três novidades, três professores, professora maravilhosa que está conosco, a professora Júlia Miara, o professor Yoel Schwartz e o nosso querido Rabino Ruben Sternchen, que vão trazer três temas que a gente identificou o que há em comum entre eles. De alguma maneira, os três temas são sustentáculos de Israel. Israel no sentido lato, Israel não só no sentido do Estado de Israel, mas também do povo de Israel, e Israel sustentado. O que sustenta Israel? São ideias, são pessoas, são crenças, e é a partir dessas três vertentes que a gente propõe para esse novo ciclo de encontros interativos e que trazem novidades, ou seja, são conteúdos nada triviais. A gente vem na série, na linha dos 5 pilares que a gente já iniciou desde o ano passado na Academia Judaica. Este dos 5 pilares, ele é essencial para a gente poder entender toda a nossa produção intelectual. E aí a gente vai ouvir do Rabino Ruben o que tem de novidade nesse curso, qual é o formato, por que ele é tão diferente de outras propostas relacionadas à produção intelectual do povo judeu. A gente tem também, em relação a Israel, as biografias, essa é uma nova linha é um novo programa que a Academia Judaica está lançando agora, que é uma trilha permanente de biografias. E nessa ocasião, o professor Yoel Schwartz abre com 5 vidas e 5 formas de agir no mundo que deram sustentação à construção do Estado de Israel. E o que eu achei mais interessante, e a gente vai ouvir dele, é essa seleção de quem são nomes nada triviais. E Júlia Miara vem trazendo uma outra perspectiva da espiritualidade judaica, que vem de uma ancestralidade e traz uma figura feminina. E aí, em seguida, que eu já vou perguntar para ela, o que essa questão tão antiga, como ela se reflete, o que ela toca na nossa forma de ser judeu hoje, na nossa visão da espiritualidade, ou seja, é o desafio que eu te lanço, porque é uma questão que eu trago também ao ler o seu programa, a proposta que você trouxe para a Academia Judaica. A professora Júlia Miara é pós-graduada em Filosofia Antiga pela PUC Rio, é doutora em Filosofia Antiga, é também terapeuta de base psicanalítica e ela ministra cursos na Academia Judaica, na Casa do Saber, em outros espaços, ou seja, além de ser uma mulher linda, encantadora, é possuidora de um conhecimento muito peculiar, muito particular, é muito autêntico e vem contribuindo muito para a construção do pensamento do desenvolvimento da academia, especialmente na área da academia, que eu digo, a academia, a universidade, trazendo um conteúdo tão exclusivo. Yoel Schwartz é professor de História Judaica, é formado em História Judaica, Sociologia e Antropologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele já atuou aqui no Brasil, ele fala português, ele já foi Sheliach da Agência Judaica no Brasil,
na CIP, e a gente tem o privilégio de tê-lo novamente conosco com essa série de biografias. E o Rabino Rubens Sternstein, que é o nosso reitor da Academia Judaica, quem cuida da curadoria e da seleção dos conteúdos desse programa que a gente coloca à disposição das pessoas. Ele tem, além de rabino, é bacharel em educação, é mestre e doutor em filosofia judaica, doutor em filosofia judaica pela USP. Enfim, já sem mais delongas, passo a palavra então para Júlia Miara, para que ela, vamos começar com ela, para que nos conte um pouquinho, já que a gente vai lá do mais antigo para o mais próximo. Não sei se iria com o do Rabino Ruben, iria mais antigo, mas eu acho que o da Júlia vai um pouco atrás. Eu acho que vai bem atrás mesmo. Pessoal, um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui de novo na Academia Judaica e muito feliz de poder falar sobre essa pesquisa que dá corpo para esse curso que eu proponho para vocês, que se chama, talvez um pouco polêmico, mas é A Deusa dos Hebreus, né? Então, eu quero tratar, né, a minha pesquisa, ela busca. Assim como todas as outras minhas pesquisas, na verdade, acho que é uma coisa em comum assim do meu trabalho, busca contar e recontar histórias e contar histórias que às vezes por algum motivo foram esquecidas, foram retiradas do lugar tradicionalmente reconhecido como as histórias que mereciam ser contadas por um ou vários motivos, só que elas fazem parte, só que elas continuam nos constituindo. E talvez olhar para essas histórias e recontar essas histórias e contar de novo e contar melhor, talvez seja muito mais lindo e muito mais interessante, muito mais polifônico, do que simplesmente deixá-las esquecidas no tempo. Então, a deusa dos Hebreus um esforço, né, de resgatar algo que a gente podia até chamar de pré-história judaica. O que que eu quero dizer com isso? Por isso que eu falei que é realmente voltar bastante, né? Eu tenho pensado muito nessa questão da pré-história. E quando a gente pensa pré-história, no geral, não só na pré-história judaica, mas a pré-história é aquilo que é entendido como antes do processo, antes da constituição da história das nações civilizadas, normalmente associado inclusive ao começo da escrita. E é muito comum e acertado, não estou questionando isso, mas é muito comum que a gente identifique o início da história judaica, né, na Torá, que é fundamental, é um bom ponto de partida, é claro que é. Só que não é o único, né? Existe uma pré-história judaica, existe uma vida judaica, existe um povo hebreu, né? Antes, da constituição dos cinco livros, antes da constituição da lei, antes da constituição, da formalização por escrito, né, dessas histórias. Então, a minha ideia é resgatar um pouco da cultura, da espiritualidade, né, do nosso povo, antes, assim, não ignorando a Torá, mas talvez localizando o começo dessa história um pouco antes, tanto que a minha pesquisa envolve bastante um estudo de arqueologia na, na antiga Israel. Então, essa é uma parte assim fascinante, porque é uma viagem no tempo, é abrir as portas para um mundo novo e vejam só, é muito desconhecido, inclusive para nós judeus. Quando a gente fala de uma deusa dos hebreus, né, tanto como uma divindade outra, né, a gente está, de alguma forma, pensando, colocando em xeque a questão do monoteísmo. Quando a gente fala de uma deusa, a gente também está colocando em xeque uma questão de gênero importante na história da tradição. Então, é um conteúdo, talvez, para muitos de nós, inaugural. E se ele vem nos informar da nossa própria história, ele vem nos instigar, ele vem, né, fazer com que a gente questione certas decisões ao longo do tempo, ou certas produções culturais, certamente ele é engrandecedor. Maravilha. E, de alguma maneira, isso se amarra a essa história, ou seja, essa pré-história, porque eu entendo que tem uma pré-história que está ali, mas você encontra ela a partir da história, você consegue chegar à pré-história. Qual é o seu método para poder a gente conseguir entender como que isso reflete e impacta na minha vida hoje, no meu judaísmo hoje?
Claro, é uma excelente pergunta. É, essas figuras que a gente está localizando na pré-história, nessa pré-história judaica, elas reaparecem no texto bíblico, por exemplo, né? Então a gente recorre à Torá para ver uma transformação dessas figuras. Então elas continuam fazendo parte. Por outro lado, né, a deusa, né, ou esse feminino, essa parte feminina de Deus, ela não é ignorada na tradição judaica. Ela vai ser assimilada de alguma forma. Talvez ela não apareça da mesma forma que existiu em algum momento lá na antiguidade, mas ela vai ser assimilada e vai continuar existindo. Então, o feminino em Deus, o feminino na tradição judaica, continua existindo, talvez com menos espaço do que merece, mas a gente está nesse esforço de olhar para isso, trazer, chamar atenção para isso hoje. E então a gente vai ver a história da transformação de uma deusa, né? E a gente vai ver a história da transformação desse feminino e como ele resiste, como ele permanece. E também como foi selecionado, também como foi retirado, né? A gente não quer passar pano, a gente quer olhar para com a sua complexidade, né? A gente quer olhar para o tema com a sua complexidade. Ai, que delícia, já estou curiosa. Mas a Torá foi citada agora, né? Você citou a Torá e eu acho que então merece a gente trazer quem vai falar sobre Torá nesse próximo ciclo, né? Então, Rubem, conta para a gente um pouquinho como que a ideia judaica, como que ela se plasma como ela se materializa e como a gente tem acesso a ela hoje. É justamente isso. Até parece, Kelita, que além de nos conduzir de um modo maravilhoso nesta conversa, você conduz também bastante dentro da academia. Porque disso exatamente se trata, talvez a novidade, a necessidade deste curso. É, uma das grandes perguntas primárias e eternas é o que é esse judaísmo? Né? De onde ele vem? Quem é que decide? Quem é que define o que sim é judaísmo e o que não é judaísmo? Como é que existem tantos judaísmos diversos e ao mesmo tempo é um grande judaísmo? E qual é o limite? Judaísmo é tudo e qualquer coisa que fizer um judeu ou uma judia, em qualquer época, de qualquer forma. Porque se é tudo, então vai ser nada também. O que é tão abrangente que entra de qualquer forma, sem limites e sem critérios, perde essência, perde sentido e perde valor. Então, algum limite, algum critério devemos estabelecer. Quanto mais rígido for nosso limite, menor judaísmo teremos. Não rígido, digamos, quanto mais limitado seja. Quanto mais amplo, pode ser mais difuso, mais diluído. Então, o que este curso pretende fazer, primeiro de tudo, é estabelecer esses critérios para definir, delimitar que é judaísmo e que não. Uma vez que fizermos isso, vamos chegar a uma conclusão que eu já dou um spoiler aqui, e é que isso vai nos levar às fontes do judaísmo. E é uma das sacadas, talvez, as especialidades, as pretensões, espero justificadas desse curso, é que nós vamos conseguir organizar, vamos definir quais são essas fontes que definem o judaísmo e vamos conseguir organizá-las também. Nós organizamos elas em 5 grupos, depois de estudos muito exaustivos, de muitas grandes personalidades e de muitos textos canônicos. E chegamos à conclusão de que existem basicamente 5 tipos de bases judaicas ou de fontes judaicas. As fontes bíblicas, as fontes rabínicas, as fontes filosóficas, as fontes místicas e, por último, as fontes espirituais. E é isso que nós vamos tentar organizar, selecionar, tipificar e dar boas dicas de quais são elas, essas fontes, e como estudá-las, mesmo não sendo um ou uma especialista. Ou seja, eu como uma pessoa que decido participar
no seu curso. Mesmo eu tendo só uma vida, eu vou conseguir identificar o que eu posso acessar dentro do conjunto dessa biblioteca do povo judeu, o essencial para poder eu entender o judaísmo e me entender como judia, só para entender qual é o Exatamente, propósito. exatamente isso. Exatamente isso. Quando todas as experiências judaicas pré-curso, antes deste curso, muitas vezes acabam se confundindo num mar de discursos muito veementes. A pessoa se encontra com um cabalista e parece que o judaísmo fosse cabalá. E se encontra com um rabino um pouco mais vinculado à lei judaica, e vai parecer que o judaísmo é principalmente o que pode e o que não pode. Disso se trata o judaísmo, ou seja, a halakha, a lei. Né? E esse tipo de rabino, esse tipo de mestre, esse tipo de referente vai falar sempre sobre o que pode e o que não pode. E quando você vai perguntar por que, ele vai mostrar. Por quê? Porque aqui está escrito que pode e aqui está escrito que não pode. E vai mostrar o sistema legislativo judaico. Enquanto que o cabalista vai mostrar o sistema místico, né? Como o judaísmo enxerga o oculto, o que não se vê. Né? E se formos a um olhar alternativo, mais filosófico, vai dizer o importante são as ideias judaicas. As ideias e os princípios e os valores que se encontram atrás da lei e atrás do método da lei. E também quais são os valores e os princípios que regem a mística judaica. E outros vão dizer, não, o importante é estudo da Torá. Torá, stricto sensu. Né? O que dizem os 5 primeiros livros, o que lemos todos os sábados e todas as semanas, a Parashá da semana, na sua multissemia ou multifonia, polissemia ou polifonia, que dizia Júlia também. E assim por diante, outros vão se concentrar na tradição, vai dizer o judaísmo é folclore. E outros vão dizer o judaísmo é teologia, é fé. Então, de onde vem tudo isso e como conviver com tudo isso e como organizá-lo para poder escolher? É isso exatamente o que nós vamos fazer nesse curso. Ótimo, ótimo. É quase uma viagem, um tour guiado pela biblioteca judaica do povo judeu, com um especialista que vai indicando qual é a seleção sugerida para a gente poder identificar. Acho que vai ser interessante esse passeio pela biblioteca, pela nossa história, aí pela nossa por todo esse pensamento judaico que foi materializado em forma de letra, né? Bom, mas a gente tem uma outra forma também de expressão que é a ação no mundo, né? A, a ideia do Estado de Israel que está tão presente nesses textos que vão ser mencionados pelo Rabino Ruben no seu curso, elas também são resgatadas por pessoas, foram resgatadas por pessoas é, no século passado, e essas pessoas inspiradas nesses textos, elas fizeram uma revolução que produziu a criação, que possibilitou a criação do Estado de Israel da maneira como nós o temos hoje. E aí a gente tem o Yoel Schwartz, nosso querido professor, que vai trazer 5 biografias, e eu queria que ele nos contasse sobre essa seleção, sobre essas pessoas e as ambivalências, as contradições envolvidas. Por que você considera que essas pessoas são essenciais na formação do Estado de Israel? E quem são essas pessoas? Bom, na verdade que quando a gente tenta escolher um grupo de pessoas que sejam essenciais para a formação do Estado de Israel, tem como alguns nomes que são os grandes vultos, né, que são os primeiros que aparecem. E eu imagino que para uma boa parte do nosso público, esses nomes são conhecidos. E se não são conhecidos no detalhe das biografias,
pelo menos dá para entender a contribuição, o rol que cada um deles teve na formação de Israel, na construção de Israel. Mas tem muitos nomes que são conhecidos de nome. Sim, eu estava pensando agora que, em lugar de chamar Vidas em Contraste, esse curso também poderia ter sido chamado de Ruas Não Tão Transitadas. Porque todos eles ganharam ruas em diferentes lugares de Israel, só que na hora de estabelecer exatamente o que cada um deles fez, aí já começa um pouco mais a confusão. Ou seja, a confusão entre as diferentes figuras e a contribuição e o rol e a importância de cada uma delas começa a se diluir no tempo por múltiplas razões. Mas eu queria começar falando desses personagens, explicando o porquê da seleção, contando para vocês uma pequena história. Há uma rua em Jerusalém, chama Rua Etiopia, ou a Rua dos Etíopes. Nessa rua há uma casa na qual faz 103 anos faleceu Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda faleceu em dezembro de 1922 em Jerusalém. Se vocês vão hoje e passam pela porta dessa casa, vocês vão ver uma pintada com tinta fresca, o que quer dizer que isso foi feito ultimamente, grafitado, Morte ao Ben Yehuda, em hebraico. Ou seja, a figura de Ben Yehuda é uma figura que desperta antagonismo, que desperta raiva em alguns setores dentro da população judaica em Israel, ou da população judaica no mundo, mais de 100 anos depois da morte dele, até o ponto que a casa dele está identificada. Aliás, pelo que me contaram, é muito difícil alugar essa casa, porque ninguém quer viver em uma casa que vai ser pichada, grafitada e demais constantemente. Por quê? Porque Ben Yehuda fez uma revolução que foi rejeitada por uma parte importante da população judaica de antigua comunidade judaica da Palestina ou de Eretz Israel antes da criação do Estado. E é uma revolução que continua existindo, uma revolução que faz que meus filhos e eu falamos em hebraico e lemos o jornal em hebraico, ouvimos música em hebraico, e que hoje ou amanhã à noite vai ter uma menina cantando no Eurovision para todo mundo, para milhões e milhões de pessoas, nesse idioma hebraico. Essa revolução não foi só uma revolução de reconstruir um idioma que tinha sido esquecido como idioma cotidiano, sino que tinha a ver também com reformular a função do idioma, de um idioma litúrgico, de um idioma sagrado, de um idioma que de tão sagrado nem se mexe com ele, em um idioma de todos os dias, em um idioma cotidiano, em um idioma nacional. E isso foi a grande obra e a grande façanha de várias pessoas, mas o Ben Yehuda acho que é o mais emblemático, e ele pagou, e como falei para vocês, continua pagando um alto preço para fazer isso. Ele, a sua memória, o seu legado continuam pagando um alto preço por ter feito essa revolução. E um pouco esses são os personagens que para mim são os personagens mais marcantes, dos muitos que a gente poderia marcar, porque a criação do Estado de Israel é uma criação coletiva, né? Não é uma criação nem de 5, nem de 10, nem de 50 personagens, mas é uma criação coletiva. Mas dentro dessa criação coletiva, eu acho que um espaço muito grande para aqueles que saíram de uma situação, de um status quo, de uma forma de vida determinada e fizeram mudanças significativas. O segundo dos nossos personagens, Mania Shohat. Mania Shohat é uma mulher que é muito pouco conhecida fora das fronteiras de Israel hoje em dia, mas que foi uma das principais líderes do movimento operário da criação dos primeiros kibbutzim, numa época era chamada da Mãe dos Kibbutzim. E ela tem uma pré-história muito interessante. Ela era uma menina de boa família burguesa na Rússia imperial. Ela aderiu aos grupos revolucionários na Rússia. Ela foi presa por subversiva e torturada nas cárceres do Tsar russo. E no final das contas ela abraçou o sionismo, chegou à Palestina, mas se transformou em uma das ativistas mais importantes desse movimento
aqui em Israel. Do mesmo jeito, a gente quer falar de Chaim Weizmann. Eu acho que todo mundo sabe, conhece, quem é Chaim Weizmann como primeiro presidente de Israel. Aliás, ser o primeiro presidente de Israel foi o final, quase que o capítulo final, o epílogo de uma vida muito, muito rica, muito complexa, que começa com ter nascido em um vilarejo muito pequeno, um vilarejo que hoje tem 4.000 pessoas. Imaginem quantas pessoas moravam nesse vilarejo faz 150, 160 anos atrás. Chaim Weizmann, un menino de una familia judía que se va a transformar en un inmigrante pobre na Inglaterra do começo do século. Esse imigrante pobre vai chegar à universidade e vai se transformar em um dos químicos mais importantes do Império Britânico, e de aí vai passar quase que independentemente, como duas carreiras paralelas, ao grande mundo da política israelense, da política britânica. Vai ser um dos discípulos de Teodoro Herzl, e a morte de Teodoro Herzl vai se transformar em um dos líderes indiscutíveis do movimento sionista, chegando a ser o grande porta-voz, o grande vocero do movimento sionista na Inglaterra, no período mais crítico, que é o período do mandato britânico. Do mesmo jeito, a gente quer falar de dois personagens que são menos conhecidos e são tremendamente importantes. Henrietta Sode, uma intelectual judia americana que criou a organização Hadassah, essa organização tão importante de mulheres, uma das primeiras organizações representativas de mulheres sionistas no mundo, e que já quando estava chegando nos anos 80 da sua vida, entendeu que a Europa estava se queimando, que a Europa estava em chamas e que precisava resgatar meninos judeus das farsas dos nazistas. E aos 80 anos ela vai criar a organização que chama Aliat Noar, Organização de Imigração Juvenil de Jovens, na qual participaram milhares de pessoas, e pessoas super conhecidas, e alguns crossovers que eu vou contar para vocês muito interessantes, como por exemplo a filósofa Hannah Arendt, que foi ativista do Aliat Noar na Alemanha e foi presa dos nazistas por isso. Y Henrietta Sode, aos 80 anos, conseguiu criar uma organização que salvou a vida de milhares de crianças judias. Por último, a gente vai fechar o nosso curso com os personagens, para mim, mais fascinantes da história judaica moderna. Abba Kovner, também um personagem muito controvertido, um personagem que até o dia de hoje desperta amores e ódios. Um jovem poeta do gueto de Vilna que decidiu que a única forma de continuar fazendo poesia era continuar vivendo, e para viver tinha que resistir. E saiu do gueto para ir a se unir aos partisanos e transformar em um dos resistentes, das figuras mais importantes da resistência judaica na Europa Oriental, até o final da guerra. No final da guerra, Abba Kovner vai ser uma das figuras que vai se ocupar de resgatar a cultura judaica, essa biblioteca judaica da qual você falava com o Rabino Rubén, que uma boa parte dela estava escondida em porões, em lugares como Vilna e outras cidades da Europa Oriental, e Abba Kovner foi um dos que fez o trabalho de recuperar esse material e enviar a outros lugares do mundo para que não se perca todo esse acervo cultural judaico. Finalmente ele vai chegar em Israel e vai se transformar também em uma figura muito importante na preservação da memória coletiva, da memória da Shoah, até o ponto, e da memória do povo judeu em geral, até o ponto de que foi Abba Kovner o idealizador daquilo que quem já visitou Israel conhece com o nome de Beit HaTfutzot, ou ANU, um novo nome, o Museu das Diásporas Judaicas, que traz até os dias de hoje a memória de todas as comunidades judaicas do mundo. Eu acho que essa é um pouco a seleção que a gente tentou fazer dessa criação coletiva sem precedentes que é o Estado de Israel. Eu ainda estou um pouco chocada com a sua, o que você compartilhou sobre Ben Yehuda hoje, porque eu pensava
é que o impacto do projeto de Ben Yehuda, do seu projeto de vida, de renascimento do hebraico, tivesse impactado o seu filho, né? A história individual do seu filho. Mas se isso ainda hoje, 100 anos depois, 105 anos, cento e poucos anos depois, se isso ainda continua ecoando e produzindo tantas emoções desse jeito, eu realmente gostaria muito de saber e quero saber, a partir da sua aula, por onde que vai e como que isso ainda hoje está batendo na nossa porta, né? A gente sempre pergunta para os nossos professores, depois da gente entender sobre o conteúdo, sobre qual é a proposta, né, de cada curso, também entender por que, por que com você? Por que eu deveria dedicar 1 hora e meia da minha segunda-feira nas próximas 6 semanas? Por que com a Júlia? Por que não simplesmente eu ir no Google e pesquisar ou no ChatGPT para pesquisar sobre a Xerá? O que que a Júlia vai agregar de tão excepcional para mim que eu não devo perder nenhum encontro? Que boa pergunta. Eu acho que é multifatorial, vamos dizer assim, né? Eu gosto da ideia de polifônico, multifatorial, vai ser sempre por aí que eu vou responder. Mas, assim, além do tema ser, apesar de ser um tema muito antigo, né, de uma realidade antiga, mas ela nos toca até hoje, é um tema único, é muito, muito difícil a gente ver esse conteúdo sendo elaborado, né? É um conteúdo talvez um pouco tabu, inclusive, né? Então, eu acho que o conteúdo por si só já é maravilhoso. Eu convido todo mundo a fazer a sua própria pesquisa e o seu próprio trabalho de pesquisa, a colocar no Google, os livros e as referências. Eu acho que é maravilhoso também. Mas tem uma diferença quando a gente faz a trajetória com alguém que. Não vou dizer que já fez a trajetória, porque a trajetória nunca se encerra, mas quando a gente faz a trajetória com alguém que está fazendo a trajetória há muito tempo, e que de alguma forma personifica essas questões, né? Eu tenho um amor e uma pesquisa profunda pelo judaísmo, pela cultura judaica, pelo meu povo, e toda a minha vida acadêmica, intelectual também foi uma vida voltada para o tema do feminino, para o tema das divindades femininas, pelo tema da presença das mulheres na história. Então, eu acho que esse curso ele é um fruto desse encontro, né? A partir de um lugar talvez finalmente maduro na minha pesquisa, né? O meu livro, o livro que eu escrevi, que eu lancei no ano passado, o subtítulo dele é Quando Deus Era Mulher, Histórias de Quando Deus Era Mulher. Né? E eu acho que é um ótimo subtítulo, modéstia à parte, porque justamente acho que personifica, que dá corpo para essa pesquisa. E a deusa dos hebreus é um esforço de pesquisa que vai nesse lugar, né? Por um lado, quando Deus era mulher, ou quando havia um casal divino, ou quando Deus era entendido como parte mulher, parte homem, toda essa questão, e as consequências disso até hoje, né? O que há nesse feminino, nesse divino feminino dentro da cultura judaica, né? É tão comum que a gente veja de maneira leviana por aí as pessoas falando que o judaísmo é a origem do patriarcado e como isso é usado, né, angariado, usado contra, né, o povo judeu, obviamente como uma maneira de contar uma história muito específica, né? E é importante para nós que a gente saiba que não é bem assim, né? Que a gente conheça muito bem a nossa própria história para que a gente possa falar sobre isso. Então, eu acho que o diferencial, assim, por que fazer esse curso comigo? Porque eu estou estudando isso há muito tempo e eu espero que eu ofereça esses estudos como um serviço à comunidade judaica e a quem se interessa por esses assuntos, né? Então, é uma maneira que eu tenho de servir a minha comunidade. Uau, que lindo! Obrigada, Júlia. Você falou sobre esse resgate do feminino, e eu acho que o IOL está fazendo isso também
Rubem parece que queria falar alguma coisa e fazer um comentário. Ah, Eu ia acrescentar, pela experiência que já tivemos até agora com a Júlia, que além do mais, ela talvez não possa dizer isso de si mesma, mas nós sim que presenciamos isso. É uma docente maravilhosa, uma didática única, com uma locução e uma eloquência leve, fácil, ágil, e junto com a profundidade, que ajuda muito. E, além do mais, nenhum ChatGPT nem Google vai, com certeza não, se você buscar simplesmente a cheirar, vai ter esse insight único dela, de mostrar que existe divindade feminina com influência no judaísmo. Essa é uma leitura e esse é um recorte que vai ser muito difícil. Se alguém achar algo disso em Google e ChatGPT, com certeza é algo que a Júlia escreveu. Obrigada, Rabino. Realmente eu não posso falar que venham fazer aula comigo porque eu sou maravilhosa. Porque eu sou uma ótima professora, mas eu posso dizer, assim, com verdade, sem me sentir constrangida, que eu sou uma pessoa muito entusiasmada por esse assunto. E o meu compromisso com essa pesquisa é muito sério, né? Então, assim, eu acho que a união dessa pesquisa séria, acadêmica, com esse entusiasmo, com essa. Engraçado que a palavra entusiasmo já é uma palavra interessante, né? Que vem do grego, que tem a ver com estar atravessada por Deus de alguma forma. Então, eu acho que é isso. As nossas vidas e as nossas pesquisas dão corpos aos nossos entusiasmos, e eu estou muito entusiasmada de compartilhar isso com vocês. Obrigada, Rabino. e para quem tem alguma dúvida sobre essas outras características de Júlia, que o Rabino Rubem exaltou agora tão bem, a gente tem na nossa galeria da Academia Judaica dois cursos com a professora Júlia Miara, um curso sobre as mulheres judias na Inquisição, a caça às bruxas, e também um outro também sobre o feminino, que fala sobre Eva e Lilith, duas figuras mitológicas ou não, históricas ou não, enfim, quem tiver interesse em conhecer a forma como a professora Júlia Miara dá suas aulas, ainda antes deste curso, está à disposição na Academia Judaica, as aulas dela. E a gente tem também esse outro resgate, né, também de histórias femininas aí que o professor Yoel acabou de nos contar, das cinco. Aproveitar que eu consigo interromper, porque estou com os dois chapéus, entrevistado e leitor, curador ao mesmo tempo, e que conheço eu há muito, muito, muito tempo, na minha época, morando em Israel também. Então, traços da docência, da eloquência de Joel, que ele não poderá dizer sobre si próprio, já vou dizer agora também no mesmo, na mesma vibe, no mesmo schwung, diriam outros, como estava falando da Júlia. O Joel, além de ensinar hoje em dia em escolas israelenses, o que é um desafio gigantesco, imaginem, porque são adolescentes em geral e adolescentes judeus israelenses em particular, mas ele foi por um bom tempo, além de Sheliach aqui, ele foi diretor do SNAT, que muitas pessoas que nos escutam aqui conhecem. Foi professor lá, foi Rosh Havurah lá, e foi depois diretor, por uns bons tempos, de todo o projeto. Então, ele conhece muitíssimo de docência em níveis diferentes e para públicos diferentes. E se destacava, e eu, por isso, tive o prazer de contratá-lo há muitos, muitos anos, quando começou a carreira lá, justamente pelo tom, pelo modo, além do conteúdo. O curso são duas linhas. O curso não é sobre pogroms em geral, é sobre a relação entre o 7 de outubro e os pogroms. Isso é muito importante. O curso é uma pergunta se o 7 de outubro é ou não, em que medida, um pogrom, ou se poderia haver ou não um pogrom. E isso já emenda com uma outra coisa muito importante, e é que o Joel mistura uma pessoa que estuda história e sionismo, de um ponto de vista dos dados e da filosofia também.
Então, eu diria que é uma mistura de educador, pensador e historiador junto, e por isso temos aí uma síntese bastante única. Eu acho que foi muito oportuna essa apresentação do Yoel, que talvez vai além do que ele próprio poderia dizer sobre si mesmo. Mas agora eu quero ouvir que o próprio Yoel contar para a gente por quê. Por que eu deveria dedicar as minhas noites das terças-feiras, nas próximas semanas, para vir conhecer sobre essas personalidades, sobre essas vidas, essas biografias que ele selecionou para a gente. O que biografias a gente encontra? Se eu pego 5 nomes que estão no programa e eu vou pesquisar sobre elas, eu tenho certeza que eu vou achar muito material sobre cada uma delas. Mas o que é o diferencial de vir estudar com Ioel nessas próximas terças-feiras? Olha, eu acho que tem três diferenciais, né? Que eu imagino que alguém pode pegar o programa, como você falou, e pedir para o ChatGPT arrumar um curso, umas 5 exposições sobre cada um dos personagens, com uma questão biográfica, uma questão de conteúdo, com uma questão filosófica, podemos dar o enfoque que quiser, e até podemos pedir para alguma dessas programas de inteligência artificial dele nos narrar isso com uma voz, e até pode gravar a minha voz e pedir para ele fazer isso com a minha voz. O que com certeza o ChatGPT não vai conseguir fazer nunca na vida, pelo menos por as próximas gerações, eu imagino, é colocar o amor, a paixão, o entusiasmo que a Júlia também definia por essas questões que a gente está narrando aqui. A gente pode até arranjar essas histórias, mas a arte de contar uma história é uma arte que até agora só seres humanos conseguem fazer. Fazer direito, fazer bem. E eu acho que nesse sentido tem a ver também com a seleção e tem a ver com a relação entre os diferentes personagens. Ou seja, a gente não está falando assim, não que colocamos a mão numa caixa com muitos nomes, e os primeiros 5 que saíram randomamente, esses são os que a gente vai usar, sino que tem um sentido que sejam esses os personagens. E um sentido bastante atípico que tem a ver, outra vez, tem a ver com coisas que me interessam, que me atravessam, que me movem, que tem a ver com a questão daquelas pessoas que, ou na vida delas, ou no trabalho delas, ou no rol delas, tiveram que enfrentar, primeiramente tiveram que enfrentar adversidades pessoais, mas fundamentalmente tiveram que se sair de um mundo para se colocar em outro mundo, para construir um mundo novo. Eu acho que se a gente pega o que tem em comum cada um deles, é que em algum momento, ou em mais de um momento, em alguns casos, em mais de um momento da sua vida, precisaram sair de um mundo, precisaram sair do que hoje em dia está um pouco na moda falar na zona de conforto, né? Na região na qual uno está mais confortável, e ir para espaços de desafio, para ir para espaços de antagonismo, para ir para espaços nos quais a vida não era tão sencilla, não era tão simples. Você muito bem colocou que parte do programa, porcentagem importante do programa está dedicado a figuras femininas, né? E eu acho que ser mulher no mundo, inclusive no mundo judaico de começo do século XX, ou de final do século XIX, começo do século XX, implica alguns desafios que são completamente diferentes, que as mesmas ideologias e as mesmas carreiras e talvez até os mesmos princípios quando a gente fala em homens, sim? Só por contar que eu vou falar de Mania Shohat. Mania Shohat também podia ter sido conhecida como a mulher de, porque o marido dela também era um cara muito importante na história de Israel. Israel Shohat foi o criador do Hashomer, que foi o primeiro grupo de autodefesa judaica na Palestina, ainda na época turca.
Ou seja, ela podia ter quedado na história, ficado na história como a mulher de, mas ela tem vida própria, tem luz própria, tem uma história própria e a gente vai fazer o foco nela. Vamos a contar a história do marido de um pouquinho, mas importante, o foco vai estar na mulher. Não por uma questão de politically correct, não porque a gente quer ser politicamente correto, eu não sou, mas porque eu acho que há uma história que merece ser contada, há uns princípios, chamemos, ideológicos, filosóficos, de militancia que merecen ser contados individualmente y no solo en relación con otros miembros de la familia igualmente importantes. Y así por diante, cada uno de estos personajes brilla con luz propia, mas brilla mucho más cuando a gente coloca a eles en conjunto en ese leque, por llamar de alguna manera, de personajes. Eu acho que cada um deles, da sua maneira, contribui para entender um pouquinho melhor a história de Israel e os, chamemos, conflitos fundacionais da história de Israel até o dia de hoje. Então, te ouvindo, eu acho que o grande diferencial, e conhecendo já do seu curso na Academia Judaica, o seu curso prévio sobre pogroms, que também está à disposição, se alguém tiver dúvidas sobre como é a didática, como é a dinâmica da aula com o professor Yoel, já pode ir lá também na nossa galeria, no curso de pogroms, e vai conseguir ver a intencionalidade. Essas escolhas, eu acho que a palavra-chave para expor e explicar por que é tão exclusivo essa seleção é a intencionalidade que o Yoel coloca no olhar essas histórias, essas vidas e como ele amarra isso com a experiência de ser israelense hoje, do Estado de Israel hoje e do ser judeu, né? Porque essas vidas não estão lá no passado, elas continuam ecoando hoje aqui para a gente, e isso é um diferencial aí nesse curso que está vindo, que já nasce com muita expectativa da nossa parte. Para poder a gente encerrar essa aula aberta de hoje, essa degustação, o Rabino Rubens se apresentou várias vezes, já falou essa resposta, ele já deu várias vezes aqui na academia, nas aulas abertas. Por que com você este curso? Como eu vou encará-lo, está basicamente dito na descrição e no que falei no começo e no que vamos fazendo nos diversos 5 pilares. Se trata de uma seleção. E essa seleção é única. Não terá já GPT, nem Google, nem biblioteca que possa fazer isso. É uma seleção. Depois do curso, alguém poderá dizer, bom, mas não concordei, não gostei, eu gostaria de fazer outra. Mas o que eu posso garantir é que se trata de ferramentas. Afinal de contas, a pretensão terrível, talvez só um rabino argentino para ter uma pretensão dessas, de resumir todo o judaísmo em 5, é uma loucura. A biblioteca judaica é infinita, ou pelo menos leva muito mais do que uma vida para estudá-la toda. Cada um desses 5 pilares poderia levar uma vida inteira. E cada subpilar de cada pilar também. Imagina, todas as fontes bíblicas é um pilar, todas as fontes rabínicas é outro pilar. Tem pessoas que estudam toda a vida uma fonte rabínica, o Talmud, o Midrash, o Halakha. Todas as fontes místicas é um pilar, todas as fontes filosóficas. Tem pessoas que estudaram Maimônides a vida toda, um filósofo. E todas as fontes espirituais do judaísmo. Tem pessoas que estudaram uma parte do Sidur a vida toda. Então, o que nós vamos fazer é ajudar a que todas as pessoas inteligentes que não querem se dedicar toda a vida a todo o judaísmo ou a parte do judaísmo, mas gostariam de ter os princípios e as bases de quase tudo, pelo menos para organizar o que vão estudar, o que vão conhecer, ou o que vão tentar entender do que vai passar por eles. Essas são as pessoas que imagino que vão ganhar bastante com este curso. Quase ouvi a introdução de Mishneh Torah, a explicação de Maimônides sobre o porquê e a forma como ele decidiu escrever Mishneh Torah, né, de a seleção e como ele, né, reúne. Não diria que de Moisés a Moisés, a Rubem não houve outro assim, mas tem uma humilde proposta.
de como organizar esse mar infinito das fontes e das interpretações para que qualquer pessoa tenha acesso verdadeiro e possa fazer, a partir dos critérios que eu vou entregar, sua própria seleção. Maravilhoso. Bom, a gente já está chegando ao final da nossa aula aberta. A partir daqui, o que a gente vai ter são as aulas com esses três professores maravilhosos que a Academia Judaica selecionou para essa temporada, para esse segundo ciclo, do ano. Convido a todas as pessoas a virem, a se inscreverem, a participar, porque o conteúdo vai ficar gravado depois na plataforma, mas não é a mesma coisa estar com a possibilidade de discutir, de perguntar, de dialogar, o que também enriquece as aulas, porque a pergunta de um puxa, abre um outro horizonte para todo mundo que vai ouvir depois, inclusive. Então, estejam presentes, participem. Venham, estejam conosco. A Academia Judaica foi feita e está sendo construída para vocês e com vocês. Então, agradeço em nome de toda a equipe da Academia Judaica, à disposição de compartilhar seus ensinamentos conosco, com as pessoas que nos assistem e novamente o convite para que se inscrevam aqui no site da Academia Judaica, academiajudaica.com, para quem ainda não é assinante da academia. Para quem já é assinante, é simplesmente acessar e indicar para a gente que você vai participar, que para a gente é importante saber que você virá. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Queridas, queridos, Nos vemos. todos.